Oi para você que caiu aqui nesse vídeo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Peraí, vou começar de novo, porque a língua embolou. Oi para você que caiu aqui nesse vídeo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Bom, eu sou a Beatriz e vamos para o nosso vídeo de hoje, porque o vídeo passado vocês viram aí uma pequena introdução, né? Coisa de iniciante, mas aos poucos a gente vai se soltando e Deus vai guiando as coisas e a gente vai conseguindo fazer tudo aqui e ali. Galera, vocês já sabem o básico, tá? Eu quero ter vocês aqui comigo, então permaneçam, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem, né? Nenhuma notificação de vídeo novo. Enfim, curte, comenta, compartilha, tá? Se isso aqui fizer sentido para você, for para ajudar alguém. E vamos, né, pro assunto de hoje. Depois eu vou deixar aí o Instagram, tá bom? As redes sociais para vocês estarem seguindo, que sim, eu preciso movimentar lá pra gente estar interagindo mais. Gente, é engraçado as coisas de Deus, né? A gente vai vivendo e aos poucos Deus vai guiando as coisas e vai nos deixando mais à vontade para fazer aquilo que é pra gente fazer. Às vezes a gente fica fugindo, né, de algo que é para nós. Futuramente eu vou explicar para vocês direitinho do que eu tô falando, mas é uma coisa que para mim foi meio que uma resposta, porque eu tô vendo que determinadas coisas realmente foram feitas, né, para estarem na nossa vida acontecendo. No vídeo passado, eu tinha falado, né, um pouquinho sobre a busca por Deus, essa questão de a gente tá buscando algo verdadeiro, algo que faça sentido na nossa vida, algo que venha preencher assim o nosso vazio que a gente tem na alma. Eu tô falando até sorrindo porque hoje eu vejo na minha vida isso, né, Deus preenchendo o meu vazio. É a alegria dele mesmo que até ilumina o nosso semblante. Eu nunca me canso de falar de Deus porque Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é real e Ele existe. Ele existe, eu vejo isso na minha vida, tá? Então, falando com vocês aqui agora um pouco sobre isso, abordando a continuidade, né, daquele assunto que eu já tinha começado na semana passada, a gente precisa conhecer esse Deus, né? Eu tinha falado para vocês que ele é um Deus que quer se revelar para nós. E quando a gente está disposto a conhecer esse Deus, ele surge na nossa vida e vai guiando as coisas, sabe? Tudo o que é para ser, ele vai encaixando, dando um jeito de encaixar no nosso caminho. Mas a gente precisa também admitir e aceitar, sabe? Parar de teimar, parar de querer caçar as coisas com as nossas próprias forças e admitir que é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente está vendo uma coisa dando muitos sinais pra gente, a gente precisa ser humilde para reconhecer que determinadas coisas a gente precisa dar uma chance na nossa vida, tá bom? Então, continuando com essa questão, né, que eu falei sobre o Deus verdadeiro, que a gente precisa conhecer esse Deus verdadeiro para a gente não viver uma vida de ilusões, assim, onde a gente pega um atalho, um caminho que talvez possa nos causar muita dor, muito sofrimento. A gente precisa ter paciência, assim, sabe? E entender mesmo, deixar Deus falar dentro do nosso coração pra gente chegar aonde Ele quer que nós cheguemos. Mas, vamos lá, por onde que a gente, no caso, começa, né? Qual Deus é verdadeiro para eu seguir? Qual Deus é verdadeiro para eu seguir? Com respeito a todo mundo, eu já digo isso, tá? Eu vou expor aqui a minha experiência de vida, de fé, de estudos que eu já tive, que eu já fiz, que eu cheguei até aqui para poder prosseguir na minha caminhada e compreendi, eu tive essa compreensão. Então, como encontrar Deus e como encontrar o Deus verdadeiro? Porque assim, as religiões elas pregam muito sobre, como eu posso dizer para vocês, cada um tem uma doutrina, cada um tem um ponto
de partida para poder formalizar uma doutrina e tudo mais, só que a gente não pode seguir as nossas próprias ideologias, a gente não pode seguir as nossas próprias teorias em si, a gente tem que buscar nas fontes corretas, sabe? E eu acho que a primeira coisa a ser feita, assim, é admitir, é chegar em Deus mesmo, ajoelhar e orar e pedir a Deus, ter fé, sabe? Porque pra gente encontrar Deus, a gente precisa ter fé. Sem fé é impossível mover as coisas, né? A gente não pode fazer nada acontecer sem fé. E tanto é que em profissões que a gente quer exercer, se a gente não tiver fé também na nossa própria capacidade, na nossa própria conduta, a gente não vai para frente. Então, com Deus não é diferente, né? Na religião, as coisas funcionam assim. A gente precisa ter fé e buscar por aquilo. E Deus, Ele quer que nós tenhamos fé nele como o Deus verdadeiro que Ele é, que Ele criou esse mundo aqui para vivermos. E quer que nós o sirvamos da forma correta. Então, a gente precisa buscar isso, primeiramente, né? E buscar a fonte correta, que seria entender a história de tudo na questão do princípio do mundo, sabe? A ciência hoje em dia, ela tenta anular Deus em determinadas questões, né? Há algumas pessoas que não acreditam em Deus, que eu até respeito, né, o ponto de vista dessa pessoa, mas tenta anular a Deus de acordo com, baseada na experiência de vida dele. Enfim, muito barulho por aqui. Mas assim, as pessoas tentam anular a Deus de acordo com as suas próprias experiências, baseadas em suas experiências, e outros testam a Deus também baseado nisso. Mas o que eu falo pra vocês é o seguinte: existe uma história, sabe? Para onde a gente começa primeiro a pesquisar, a compreender. Vou usar essa expressão, cavar a fundo, para poder entender, sabe? Desenterrar algumas pistas e chegar aonde a gente precisa chegar enquanto seres humanos, né? Deus, ele teve um princípio nesse mundo, né? Ao criar essa terra, ele tinha um objetivo. E então, depois que o pecado entrou, a gente sabe que degradou muito a raça humana, a visão do que é o ser humano. Assim, o ser humano que Deus criou no princípio, para o que nós estamos vendo hoje, nós estamos muito longe desse caminho da perfeição, assim, que Deus tinha planejado. E para buscar esse Deus verdadeiro, sabe, a gente precisa ir nessas fontes, que eu começo já por aqui, ó. A Bíblia, ela é perfeita, porque apesar, né, de nós precisarmos ainda compreender muita coisa, buscar muitas pistas e estudar muita coisa para poder compreender melhor, eu sei que é perfeita porque a gente vê as coisas se cumprindo, sabe? A gente vê uma sequência, a gente vê as peças se encaixando. Então, esse Deus verdadeiro, no passado, ele chamou alguém. Ele queria constituir uma nação, sabe? E essa nação que ele queria constituir, de acordo com o que eu tenho estudado e com a minha convicção de fé, com respeito às outras diferentes, mas pra mim o que é real, tá? É o Deus de Israel, não tem jeito. O Deus de Israel, ele é o Deus verdadeiro. Porque a gente vê as coisas assim, se cumprindo. A gente vê um Deus que cuida, um Deus que dirige, um Deus que permanece ao lado dos seres humanos, e que por mais que o mundo pareça que vai desmoronar, ele dá um jeito de mostrar para as pessoas que ele ainda não desistiu do ser humano em si, dos seus filhos, e que ele ainda vai fazer o seu propósito se cumprir sobre a terra, né? Essa passagem que eu vou ler está em Gênesis 12, aí é de 1 a 3, tá bom? Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Ou seja, Deus se manifestou a Abraão no passado, e aí ele pediu para que Abraão saísse, né, do meio
dos seus parentes ali, dos seus familiares, porque Deus queria guiar ele, queria guiar a vida dele. Às vezes ele faz isso conosco, sabe? Deus está tentando nos tirar de determinados lugares, Deus está tentando nos mostrar um caminho, nos indicar ali algo que é para nós, sabe? A nossa vocação ou determinada coisa, e às vezes a gente teima, às vezes nós resistimos. E aí é onde a gente acaba se tornando perdido, assim, ficando meio frustrado em determinadas áreas da nossa vida. E aí, no caso, Deus ele surge ali para Abraão e se manifesta, né? E fala assim: eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Ele fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Como que Deus ia abençoar todos os povos sobre a face da terra? Como? A gente percebe que ao longo da história, conforme a gente vai lendo, né, a Escritura Sagrada, a gente vai percebendo que Deus chama Abraão lá no passado, tira do meio do seu povo, e aí através da sua descendência forma ali uma nação. É uma nação que, né, a gente pela história, pela Bíblia que nós vamos estudando, a gente percebe que rejeitou a Deus muitas vezes, né? Deus queria se estabelecer ali no meio deles como o único Deus verdadeiro, como um rei naquela nação ali. Ele queria ser rei para eles, mas aí primeiro começaram a querer buscar seres humanos, né, para terem um rei. E aí queriam imitar as outras nações gentílicas, enfim, os povos pagãos que estavam ali ao redor deles. Pessoas que já tinham se desviado, né, vamos dizer assim, da fé inicial que era o que Deus queria estabelecer neste mundo. E aí, com isso, vem Jesus, não reconhecem a Jesus como Filho de Deus, né, que mais pra frente eu vou trazer alguns estudos sobre isso. A gente precisa estudar porque isso é muito importante, sabe? Mas rejeitam a Jesus como Filho de Deus e daí em diante prossegue uma nação que se perdeu ao longo do caminho. A gente sabe disso, né? E depois essa herança ela foi aumentada por Deus, não é, digamos assim, de reino celestial, abrangendo as nações gentílicas. Deus começa a ter pessoas ali fazendo parte do seu povo através da herança, né, de Abraão, tornando as pessoas gentias, digamos assim, né, que não fazem parte do povo de Israel, como nós, por exemplo, brasileiros, pessoas de outros países, através de adoção. A Bíblia fala muito disso, né? As pessoas que vão servir a Deus são filhos adotivos que agora estão fazendo parte da herança. Mas mesmo nós que somos filhos adotivos, digamos assim, né, de acordo com o que diz a Escritura, a gente precisa saber o que está seguindo, a gente precisa seguir algo que é correto, né? Então, a gente não pode muito desviar do foco, não, que é o que nós temos visto hoje em dia, as pessoas desviando do foco que Deus realmente queria estabelecer sobre a terra. Então, o que acontece é que as nações gentias, elas também fazem parte, porque lá no passado, Deus falou para Abraão isso: eu abençoarei todos os povos da terra por meio de você. Porque Deus começou isso com ele, sabe? Deus, ele chama Abraão, concede para ele uma descendência, tira, ele ali constitui, né, um povo através da sua descendência. Então, esse povo chama para ser seu. Então, ele precisa refinar essa nação, ele precisa ensinar, dar leis, guiar. Porque essa nação tinha uma missão, ela tinha uma missão de mostrar o Deus verdadeiro para a terra. Então, chama essas pessoas para poder honrá-lo da forma correta. Então, para a gente honrar a Deus, além de buscar nas origens, olhar os detalhes, né, se informar, pedir a Deus orientação,
e buscar entender, compreender, para que a gente não venha fugir do verdadeiro evangelho e que a gente consiga ser pessoas que vivem as nossas vidas, fazendo as nossas coisas, mas que também estejamos olhando para aquilo que é eterno, sabe? Aquilo que realmente faz o verdadeiro sentido na vida nossa, que é buscar a salvação e não nos perdermos apenas com essa pequena existência aqui, cheia de tantos problemas, né? Vamos continuar falando sobre esses assuntos e eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Vai ter muito assunto ainda pela frente. Obrigada pela companhia de hoje, eu agradeço por ter vocês aqui comigo e até a próxima. Um beijo grande no coração.